Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos, você não está lendo a Bíblia em casa, nós vamos ler na igreja. Eu fico muito feliz quando alguém decide proativamente aplicar, praticar aquilo que nós temos pregado. Segunda-feira cheguei na academia, o nosso professor da academia falou, a Bíblia. Eu falei, o que tem? Já está em outra página. Yes, glória a Deus. É isso aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados ou abatidos, porém não destruídos. Feche os teus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos pelo dia que se chama hoje, pela hora que se chama agora, e pelo bom e precioso pão que o Senhor liberou para as nossas vidas, que é a tua palavra nesta noite. Fale conosco, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo, com temor e tremor eu te peço, use os meus lábios e fale tudo que queiras falar à tua igreja através da minha vida. E não me permita falar nada daquilo que o Senhor não aprove. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, tome o seu lugar, olhando para alguém que está do seu lado, oferecendo um sorriso. Isso. O tema da minha mensagem hoje é imparáveis. Esse é um bom tema para quem está pensando em desistir, para quem está pensando em parar. E eu tenho hoje uma mensagem muito especial para você. Eu posso dizer a você como um amigo, ei amigo, não saia daqui sem Cristo. Só Ele é quem pode te ajudar nessa caminhada. Somente Jesus é que pode te fortalecer para não parar. Em 2004, a Associação Brasileira de Anunciantes no Brasil criou uma campanha para resgatar os níveis de autoestima do brasileiro, que estavam em baixa. E para isso usou uma frase atribuída a Bono Vox, o cantor e vocalista da banda U2, que dizia, sou brasileiro e não desisto nunca. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Até a propriedade da frase foi roubada pelo ex-condenado na sua campanha de 2004. Por muito tempo essa frase ficou impregnada na mente dos brasileiros, que a cada passo ou impasse da vida lembravam, eu não desisto nunca. N.T. Wright é um professor, um pastor e teólogo, e ele diz sobre esta carta, esse trecho da carta que Paulo escreveu, que nós lemos. Ele fala que essa carta que atravessa a tragédia, chega à luz do sol, tem muito a nos ensinar, enquanto nós realizamos essa mesma jornada de tempos em tempos. É incrível, mas esse sentimento, essa vontade que nós temos, às vezes é quase que constante. A gente precisa de trégua em cima de trégua, de férias em cima de férias, para não parar. Não, cancela, para com tudo. Olha, eu não posso. Por quê? Porque eu estou esgotado, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa situação e eu estou pensando em desistir. Quantas mulheres falam isso a respeito dos seus maridos, do seu casamento? Olha, já tentei quantas e quantas vezes. Não dá. Eu falo, eu converso, eu tento, mas quem diz que dá resultado? Nunca. Então, essa palavra ela é bem própria para essas jornadas da nossa vida, ou para essas fases da jornada da nossa vida, em que a gente tem vontade de parar. Tem gente que já orou assim e falou assim, Deus está achando que eu sou o Rambo, que eu consigo vencer todas as batalhas que me aparecem na vida.
Mas eu estou mais para o Pernalonga do que para o Rambo. Eu estou muito fraco, eu já não aguento mais tanta luta, tanta dificuldade. E é incrível que Paulo não está nos dando um paradoxo, ou algumas contradições, quando ele está falando essas palavras. Mas Paulo está usando uma expressão profunda, onde é possível encontrar a oportunidade de demonstrar a sua dependência na graça de Deus. Esse trecho que nós lemos é um trecho que repetidas vezes nós ouvimos em nossos cultos, nas nossas mensagens, e quem sabe em mensagens trocadas por redes sociais e por WhatsApp. A gente é isso, mas a gente não desiste. A gente é isso, mais isso. A gente é isso, mais isso. É incrível. Mas Paulo está usando, qualquer um que conhece texto vai dizer que isso que Paulo está usando é um paradoxo. É algo que ele está falando, mas é contraditório. Ele está dizendo uma coisa, mas na verdade não é isso que ele quer dizer. O que Paulo está dizendo é que é derrota mesmo, é dificuldade mesmo, é problema mesmo. Aqueles que mantêm a sua esperança em Deus nunca desistem e jamais irão parar. O segredo da nossa caminhada é nunca desistir e jamais parar. Eu vejo Paulo brincando em um jogo de palavras do tipo: eu estou cheio de não ter nada. Dá para entender isso? Eu estou cheio de não ter nada. Ou então, o silêncio é o melhor discurso. Olha, se é silêncio, então não há discurso. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei indo à raiz de cada palavra em que o apóstolo Paulo está dizendo, e eu precisei rever alguns conceitos que eu mesmo tinha, e tentar chegar perto da onde o apóstolo Paulo está pregando para mim. E esta palavra que foi liberada ao meu coração, que consequentemente é liberada sobre a igreja, precisa hoje fazer sentido na vida de muita gente. Ele usa a palavra atribulados. Em tudo nós somos atribulados ou afligidos, que significa nada mais, nada menos do que esmagados. Esmagados. Eu me lembro do livro de T.D. Jakes, tem exatamente esse título, Esmagados. E ele fala que o melhor benefício de ser esmagado é saber que aquilo que eu sou vai ser produzido. Estou parafraseando o que ele diz. O meu melhor vai existir somente depois que eu ser esmagado. A nossa real essência, os nossos reais valores só vão ser conhecidos à medida que nós somos esmagados. Então o apóstolo Paulo está dizendo que em tudo nós somos esmagados. E quantas vezes nós nos sentimos assim, pelas pressões da vida, seja no trabalho, seja no lar, seja nas finanças, na saúde. Eu fiz um propósito. Eu vou cuidar da minha saúde. Procurei um médico. O médico me pediu uma quantidade enorme de exames. E de todos os exames, porque o sangue fala, ele começou a dizer a meu respeito quem eu era por dentro. E os tratamentos que eu precisava. E, gente, pasmem vocês, eu fiquei confuso. Porque por mais que eu atendesse a voz do médico e começasse a tomar tudo que ele me mandou tomar, de suplementação, vitaminas e isso e aquilo, eu não sei vocês, mas eu piorei. Falei, esse médico está ruim demais da conta, essa receita está maluca. Procurei outro médico, eu falei, eu estou com um problema aqui. Então, você está com um negócio aqui. Mas eu estava tomando os negócios ali para ficar bom, eu estou ficando ruim. Me explica esse negócio. A gente começa a entrar em paranoia. Eu estou tentando melhorar, mas o que eu estou, na verdade, é piorando. E quantas vezes na nossa vida, e talvez até na nossa caminhada espiritual, a coisa não é diferente.
Basta aparecer mais uma luta que a gente entra em parafuso. Mas peraí, para que eu jejuei? Para que eu orei? Para que eu fiz a campanha? Por que eu vim no culto? Por que eu decidi aplicar a palavra? Poxa vida, era para melhorar e estava piorando. Era para ficar bom. E sabe, até pareceu ficar bom, mas de repente ficou ruim de novo. E depois que ficou ruim, piorou. A gente começa a entrar em conflito. Alguém começa a orar e falar para o irmão assim: meu irmão, me ajuda em oração, porque eu estou no estreito. Essa é a raiz do apóstolo Paulo, está dizendo de estar afligido ou atribulado. Eu estou no estreito, eu me sinto esmagado pelas pressões da vida. Olha a brincadeira de Paulo com as palavras. Ele diz assim: em tudo nós somos afligidos ou atribulados. Aí ele coloca uma vírgula, ele coloca, mas não angustiados. A raiz grega dessa palavra é stenochoreo, alguma coisa assim. Que significa o quê? Pressionado, comprimido, apertado. Ah não, quando eu comecei a preparar essa palavra, que eu comecei a entender isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, eu falei, ele está brincando. O apóstolo Paulo está querendo dizer alguma coisa que eu ainda não consegui entender. Ele diz, em tudo eu sou pressionado, mas eu não fico angustiado. Que é o quê? Pressionado. Falei, tem alguma coisa por trás. E eu começo a buscar. E eu começo a querer entender. E a perguntar para o texto, por que o apóstolo Paulo está brincando, fazendo esse jogo de palavras? Eu começo a entender o apóstolo Paulo numa paz e numa serenidade tão grande, dizendo assim para nós, gente, em tudo a gente é atribulado e afligido, mas a gente nunca é afligido. O Paulo explica melhor, que eu ainda não estou entendendo. Ele continua, ele usa outras palavras. Nós ficamos perplexos, que significa estar sem recursos e até envergonhados por causa das dívidas. Alguém aí já se sentiu desse jeito? Deus, eu tinha que pagar e não tenho dinheiro. Eu tenho que carçar a cara para dizer assim, olha, eu não consigo te pagar por esses dias. Espera mais um pouco. Essa é a raiz da palavra. Ele está dizendo que a gente fica envergonhado por ter dívidas, por estar sem recursos. Aí ele coloca uma vírgula e fala assim, mas não desanimados. A raiz da palavra grega é exaporenomai, que significa desprovido e em desespero. Ou em desespero porque está desprovido. Não é a mesma coisa do que estar envergonhado por estar sem recursos? Eu ainda continuo que Paulo está brincando com a minha inteligência. Em outras palavras, ele está dizendo assim, nós somos perseguidos. Que significa que tem que fugir, porque às vezes está num ambiente hostil. Essa perseguição, ela é hostil, ela é perigosa. A gente está numa caminhada, o apóstolo Paulo está dizendo isso, mas essa caminhada é uma afronta, é o inimigo vindo com fúria contra as nossas vidas. Então ele diz, é verdade, nós seremos perseguidos, vírgula, mas não abandonados. A raiz da palavra, de acordo com o lexo de Strong, significa encatalaipo, que significa deixado indefeso, totalmente abandonado, deixado em apuros. O que Paulo está me dizendo? Que eu sou perseguido, mas não abandonado. E perseguido significa que eu tenho que fugir por causa de hostilidade. E não abandonado significa que eu estou deixado em apuros, totalmente abandonado. Paulo, me ajuda aí.
Ele continua dizendo: às vezes nós nos sentiremos abatidos, lançados ao chão, prostrados. Quem nunca, hein? Quem nunca disse assim: hoje eu não quero sair da cama. Não, hoje não, hoje ó, me esquece aqui. O cobertor é a melhor companhia, o lençol na cara eu não tenho pique para encarar a vida. Eu não tenho um ânimo para encarar, para seguir em frente. Às vezes nós nos vemos, não apenas nos sentimos, mas nos vemos. Essa é a nossa realidade de abatimento, prostrado no chão, jogado. Aí ele põe uma vírgula e diz assim: mas não destruídos. Palavra grega, apolume, que significa tirado completamente do caminho, lançado fora no caminho. Paulo, me ajuda. Eu fico pensando se Paulo estava mesmo brincando com os sentimentos dos seus leitores, mas eu me lembro que ele está falando de suas próprias dificuldades e aflições dentro do campo da esperança. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: vamos ser abatidos sim, vamos ser lançados no chão sim, vamos ser perseguidos sim, vamos ser isso sim, mas dentro do campo da esperança, ainda que abatidos, ainda que perseguidos, ainda que endividados, ainda que envergonhados, nós não perdemos a esperança. Ele não fala como alguém que está perdendo a fé, ele fala como alguém que ri e se mantém alegre apesar das dificuldades. Do início ao fim dessa escritura, nós vemos homens e mulheres que atravessaram pelas veredas da tragédia e não sucumbiram ao abandono da fé e da esperança em Deus. Vamos pegar lá do começo? Noé, o homem escolhido por Deus, aquele que foi declarado assim: Noé era um homem justo e bom e ele caminhava com Deus. Opa, pastor, esse aí sou eu. Tenho sido justo diante de Deus e das pessoas, tenho procurado ser bom, bonzinho, legal para todo mundo. Tenho andado com o Senhor, graças a Deus, faço as minhas orações, eu sou bonitinho diante de Deus. Aí ele recebe uma missão: Noé, constrói uma arca. É como se Deus falasse para mim lá no comecinho de 2024, este ano você vai fazer isso, isso e isso. E a minha esperança é, não vejo a hora de concluir esse ano para entregar o que Deus me mandou fazer. Só que para Noé, foram 120 anos de construção de um só projeto. 120 anos construindo a arca, e é claro que Noé se sentiu atribulado, angustiado, perplexo, perseguido, abandonado. Imagina aquele dia que tudo está dando errado. Noé vai na lojinha comprar prego para fazer a arca. E o dono fala não tem, ou vende o prego errado. Noé acorda com dor de cabeça, sem ânimo. Vai porque tem que ir, e ainda assim vai na força do ódio. Ah, eu vou. Quantas vezes? Não é assim com a gente? Você quer ver? Eu vou dormir. E a esposa fala assim: não esquece, eu estou achando que lá vem, Carolzinha, eu te amo. Não, amanhã cedo tem academia. Aí eu acordo, Andrezão, com dor de cabeça, aquela coisa ruim, não sei o quê. Aí eu lembro, vai na academia. A gente tem que ir. Às vezes é na força do ódio. Assim também foi com Noé. E quer ver outro dia que é bem parecido com o nosso, assim como foi com Noé? Tem dia que mesmo fazendo tudo certo, dá tudo errado. Tem alguém aí? Pastor, eu levantei cedo, fiz as minhas orações,
sorri para a vida, bom dia, sol. Mas eu fui ligar o carro e o carro não ligou, pastor, e eu estava atrasado para chegar no trabalho, pastor, eu precisei chamar o Uber cancelou. E pastor, eu não consigo entender porque eu estava o tempo todo, não, eu vou manter a cabeça para cima, Deus está no controle de tudo, aleluia, Jesus. E de repente eu cheguei no trabalho e o gerente já me deu um esculacho, o diretor já acabou comigo e ele não quis nem saber. Pastor, eu não entendi, aquele dia eu estava em jejum, pastor. E no final do dia era assim, ó, eu fiz tudo errado, mas eu fiz tudo certo, mas deu tudo errado. Tem alguém aí? E José? José, que foi levado para o Egito. Invejado pelos irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Pior, esquecido e abandonado. Ah, mas não. José deve ter feito alguma coisa errada. Quantas vezes o nosso coração ou a nossa cara estampada diante das dificuldades não se torna alvo fácil de inimigos dizendo, só pode ter errado. Só pode estar em pecado. Também, olha lá, não foi na igreja, ó. Bateu o carro, olha lá. Ih, não deve estar devolvendo o dízimo. Eu conheço uma pessoa que viu acender uma luz vermelha no painel do carro, viajando. Acendeu, está dirigindo na rodovia, viajando, acendeu a luz vermelha. Ah, deve ser um enfeite. Lá para os lados de Goiânia. Aí fundiu o motor. Falei, mas você não olhou o óleo? Acendeu uma luzinha lá, mas eu não achei que era. Mas onde já se viu? Sou servo de Deus, eu estava viajando, ia pregar numa igreja, mas aconteceu isso. Então, vamos ver Davi. Davi que saiu do pasto para entregar comida para os irmãos que não o aceitavam na família. Era um rejeitado. É ele que depois de ter vencido o gigante, é perseguido agora pelo seu próprio rei. Não, tem alguma coisa errada acontecendo com Davi. É ele mesmo que agora está angustiado, tomado de sentimentos de dor, pela traição dos próprios homens que ele formou enquanto estavam foragidos em uma caverna. Quem é Davi? Davi, por que você está sentindo isso? Que dor é essa, Davi? Que problema é esse? É Davi, o então rei de Israel agora, que num vacilo moral, se deixa ser levado pelo desejo da carne, ao ponto de cometer um assassinato e, perplexo pela doença mortal de seu filho, declara que o coração no seu peito se derrete como cera de tamanha dor. O que falar então de Elias, o profeta zombador? Esse tinha coragem. Reúnam aí os vossos deuses, clamem a Ele, quem sabe Ele vos ouve. Grita mais alto, ele não está ouvindo, deve estar ocupado. Esse camarada que venceu 450 dos profetas de Baal, de uma vez só, agora se vê desanimado e com medo e perseguido por uma só mulher. O cara acabou de fazer descer fogo do céu e vencer 450 inimigos de Deus e do seu povo. E agora ele está com medo porque ele está sendo perseguido por uma mulher. É que tem dia
que a gente parece esquecer da nossa identidade e de tudo o que Deus já fez por nós. Com Elias também foi assim, com José também foi assim, com Davi também foi assim. Davi, a oração de Davi é: eu sinto que os meus ossos se desfalecem dentro de mim. As minhas juntas doem, tamanha angústia. Até o nosso Senhor, naquela cruz, disse: meu Deus, por que me desamparastes? A questão é, você pode desistir ou continuar. Ambos vão doer. Mas a escolha tem que ser com sabedoria. Se eu desistir, vai doer. Se eu continuar, vai doer. O que eu decido? Na jornada da vida, Noé não desistiu e viu as águas chegarem e a salvação dele e de sua casa acontecer. José saiu da prisão e foi levado ao trono porque não desistiu. Tem alguém comigo aqui ainda? Davi não parou e até foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque não desistiu. Apesar dos pesares, apesar das aflições, das angústias, da perplexidade, do desânimo, eu não vou desistir. Eu sou Davi, eu sou José, eu sou Noé, eu tenho uma obra para fazer e não vou parar. Ô Noé, mas vai doer. Ô José, mas vai doer. Mas se eu parar, vai doer também. Eu prefiro continuar, porque um foi tirado da prisão e levado para o trono, o outro saiu e viu as águas chegarem e a salvação acontecer. Davi não parou e foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Jesus não desistiu da cruz, e é por causa disso que eu e você estamos aqui. Pergunta para Jesus se doeu. Pergunta para Jesus se aquela coroa de espinho doeu. Pergunta se não passou pelos seus ouvidos e pelos seus olhos. Você não precisa sofrer isso por essa escória, por esse povo. Mas ele falou: eu vou até o fim. Eu sou o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado de todo mundo. E é por causa de Jesus não ter desistido que eu e você estamos aqui. Se você pode, faz alguma coisa e dá glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu entendo que há sempre um exemplo a ser seguido. Eu me sinto como José, injuriado, caluniado, vendido, preso, isso ou aquilo, mas eu vou perseverar. Ainda que eu tenha que me humilhar, eu vou ser guiado por uma palavra: quem se humilha diante de Deus é exaltado por Deus. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo. O Senhor está vendo o que estão falando ao meu respeito. O Senhor é Senhor da minha vida e ninguém pode mudar isso. Quer saber de uma coisa? Eu vou continuar. Homens comuns do nosso tempo, da nossa modernidade. Henry Ford dizia: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Pare para pensar. O maior número de pessoas não são as que fracassam, são as que desistem. Eu estou pregando hoje para uma multidão de gente, e pela fé eu estou olhando, e eu estou vendo uma multidão daqueles que
prevalecem, daqueles que permanecem, daqueles que continuam, daqueles que apesar dos pesares estão dizendo: eu não vou parar, eu vou começar a olhar para mim agora e dizer, eu vou mandar fazer uma camiseta, um boné, um adesivo, eu vou escrever no espelho do meu banheiro, essa é para hoje, hein? Imparável, eu sou imparável. O ponto do apóstolo Paulo é: eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Queridos, olha que coisa poderosa, está chegando o final do ano e o diabo já tentou colocar na cabeça de muita gente que é melhor desistir, é melhor parar, afinal, não aconteceu até agora, está terminando novembro, não aconteceu. E eu lancei isso no altar de Deus, foi lá em 2020 e ainda não aconteceu. Tem menina que já está entrando em desespero, aceitando a ideia de que eu vou ficar para tia mesmo, porque não tem homem. Mas eu sou boca de Deus nessa noite para dizer que é no final que a coisa acontece. A criança nasce no final da gestação. O bolo só é servido no final da festa. O avião só decola no final da pista. E o desfecho da tua história está onde Deus já conhece. Ele conhece o fim desde o começo. Tem alguém para levantar a mão e falar: isso é para mim, em nome de Jesus. Você não precisa de mais um dia ou de mais um ano. Você precisa acreditar e não parar, porque onde alguém colocou um ponto final, Deus já tem uma vírgula e uma página nova, porque quem conhece o teu fim desde o começo é Deus. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 16, da onde a gente leu: por isso não desanimamos. É por isso que a gente não para. Porque o nosso ponto, a nossa esperança está em Deus. E no verso 18 ele continua: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. O negócio é não parar de olhar o que está acontecendo. O negócio é não, deixa eu falar de novo. O negócio é não parar para olhar o que está acontecendo. Está acontecendo o quê? O dodói, a briga, o desemprego, a falta de recursos. Quer ver isso multiplicar? Só olha para isso. Mais, repita comigo, mais forte, mais, continua. Não, mas pelo amor de Deus. Vamos dizer de novo, repita comigo, mais, continuar, olhando o que não se pode ver. É nisso que você precisa olhar. O que você não consegue ver. Como assim, pastor? Olha para o que você imagina. Isso é fé. Para onde eu vou olhar a partir de agora? Para aquilo que o meu coração diz para a minha mente, que a minha mente diz para o meu coração. Esse negócio fica um desenhando para o outro aqui, eu vou olhar para isso. Mas o cenário aqui está dizendo, não dá, não vai. Mas eu vou olhar para isso que está acontecendo aqui, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Nós não somos um povo guiado por aquilo que a gente vê, mas a gente é guiado por aquilo que a gente crê. Então começa a imaginar qual é o teu plano de vida, qual é o teu plano de ação. Por que você não para? Porque eu tenho uma imagem, uma mensagem gravada na minha mente, no meu coração, e eu vou continuar olhando para isso. Mas ninguém está vendo, mas eu estou enxergando com os olhos da fé. E quer saber de uma coisa? Eu vou olhar para aquilo que eu imagino, porque essa é a minha fé. Albert Einstein, ele disse assim: mesmo
desacreditado. Alguém já foi desacreditado aí? Já falaram isso para você? Já olharam para você e falaram, não vai. Nem vai, não rola. Alguém já se sentiu ignorado aí? Já foi ignorado? Roda de amigos, ou mesmo de familiares, ou lá no trabalho. Chega lá no patrão, fala, patrão, eu preciso dos meus direitos renovados aí, afinal de contas eu tenho dado minha vida aqui, tenho sido uma pessoa importante aqui. O patrão olha e, senta lá, Cláudia. Einstein dizia assim, mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. O que é vencer? É não desistir. O que é vencer? É continuar. É dizer para si mesmo, eu não vou parar. Eu sou imparável. Ninguém me para. Quer ver mais um? Muhammad Ali, lutador. Eu odiava cada minuto dos meus treinos, mas dizia para mim mesmo, não desista, sofra agora e viva o resto da vida como um campeão. Eu estou querendo desistir, eu estou querendo parar porque viraram as costas para mim. Eu estou querendo jogar tudo, ministério, vida, carreira, tudo para cima, porque me abandonaram. Porque não vão com a minha cara. Meu irmão, tem uma palavra de Deus para você hoje. Se você está atravessando o inferno, não para, pelo amor de Deus. Tem gente que vira diabo, porque de vez atravessar o inferno parou para escutar o que o diabo fala. Não para, você é imparável. Pastor, eu estou no meio de um vale, de uma guerra, disso e daquilo. Não para. Não para. Pastor, mas eu já estou velho, eu não aguento mais. Não para. Já já eu chego lá e você vai ter sua força renovada no Senhor. 2 Crônicas 15, versículo 7 diz assim, mas sejam fortes e não deixem que suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. Se você for forte e continuar com a tua força, com a tua mão erguida, a obra que você está fazendo hoje, a obra que você está vendo hoje pela fé, imaginando, gerando no seu coração, ela vai se tornar a sua recompensa. Qual é a recompensa que você quer? Casamento, emprego, trabalho, recursos. Qual é? Saúde. Começa a levantar as suas mãos e dizer, eu não vou parar, eu não vou desfalecer, ainda que cansado, ainda que sobrecarregado, ainda que desanimado, eu não vou parar. A dor é uma realidade, mas eu não vou parar. O problema é grande, mas maior é aquele que está em mim. Eu preciso caminhar desse jeito, eu preciso levantar todo dia desse jeito. Uau, que problemão, uau, que dificuldade, mas maior é aquele que está em mim. O meu inimigo é grande, mas maior é aquele que está em mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para destruir, os meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois
pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, e Ele me porá no alto de uma rocha. Me ajuda aí! Então eu vou sair hoje daqui dizendo: eu não vou parar, eu não vou desistir. Se esse sentimento bater, se essa informação chegar, se o diabo tomar forma de sei lá do que, e disser para mim: para, descansa, ó aí, larga a mão disso, muda. Continua imaginando como será a tua vitória. Continue imaginando como será a tua saúde. Continue imaginando como será a tua casa. Deposita a tua fé naquilo que Deus colocou no teu coração. Quer ver o mal dessa geração de hoje? Demi Lovato disse: eu vou seguir meu próprio caminho. Minha fé perdeu a sua força novamente. E tem sido muito difícil dizer: estamos caindo do abismo novamente. Infelizmente, esse é o tipo de crença limitante que tem levado muita gente para o abismo. Saber de uma coisa? Vou seguir. Sem fé e sem esperança. Minha fé já perdeu a força. Ih, pastor, fiquei confuso na fé, esquece. Recebi uma palavra, guardei no meu coração. Orei aquela semana, falei: Senhor. Mandei um recado para minha irmã, Josicleide. Deus falou comigo no culto, Josicleide. Mas passou o meio da semana e eu já não era mais ninguém, pastor. Quer saber de uma coisa? O abismo é o meu fim. Isso é crença limitante. A vida de um crente não pode ser fugaz ou ser vencida por suas dores. O sentido da vida é para frente. Tá vivendo? Tô. E aí, tá bom? Tá. Você tá alcançando? Tô. Indo para trás. A vida do crente tá doendo, mas eu vou. Estou chorando, mas eu vou. Está difícil, mas eu vou. Porque a vida do crente é assim: é de glória em glória, é de vitória em vitória. Se tem luta, dá graças a Deus. Por quê? Porque tem vitória chegando. Se tem alguma coisa te pressionando, é para extrair o melhor de você. O que vai sair dessa luta, o que vai sair desse esmagamento, vai sair vinho puro, vai sair coisa boa. E eu vou confundir o inimigo. Gostei dessa. Eu vou confundir o inimigo, porque ele olha para mim e fala assim: ih, perdeu. Mas Deus já olhou para mim e disse: por causa de Cristo Jesus, ela é mais do que vencedora. Então, a falta de relacionamento de verdade com Jesus é o fator principal da falta de fé em si mesmo e na força que Deus nos dá para continuar e não parar. Se eu quiser andar pela minha própria força, pela minha própria sabedoria, pela minha própria teologia, eu acredito isso, e ninguém muda isso de mim, vai dar ruim. Agora, a partir do momento que eu me aproximo de Cristo, que é o fator principal da minha fé crescer, e de eu começar a olhar para mim e ter fé em mim mesmo, porque esse é o negócio, pastor Mateus. Tem gente que não está vencendo porque não acredita nem em si mesmo. Tem gente que nem se torna um crente melhor porque não acredita em si mesmo. Quando olha no espelho, vê o quê? Vê pecador, vê falho, vê isso, vê aquilo. Meu filho, comece a olhar para você como alguém que em Cristo Jesus vai se tornar imparável, porque apesar dos pesares, você sabe o Deus que tem, e aquele que sabe o Pai que tem não se desespera, mas nele espera. Dá um glória a Deus aí. Isaías 40, 29 diz que Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu leio a palavra de Deus, eu escuto a voz de Deus dizendo: eu te fiz para voar. Não tem outra palavra. Eu quando leio isso aqui, eu leio Deus dizendo para mim assim, ó: eu te fiz para voar. Deus, esquece, negócio de voar é para bicho que tem asa. Mas Deus está dizendo que quem espera no Senhor sobem com asas como águias. Eu vou voar. O ano não terminou, mas eu vou voar. Deus liberou essa palavra para a minha vida e eu vou voar. A menos que você creia, nada disso acontecerá. Preste atenção nisso. Segura. Quando você acreditar, as promessas ganham vida. Opa, estou acreditando, o que está acontecendo? Tem uma promessa real na minha vida aqui, está viva. Amém? Alguém comigo aqui ou não? Quando você começa a acreditar, a promessa ganha vida. Aqui tem promessa de restituição, tem promessa de saúde, tem promessa de prosperidade, tem promessa, está ganhando vida, você está crendo, e ela está se tornando, está vindo à existência, é o que a palavra do Senhor diz. Mas quando você começa a falar, as promessas vão ganhando forma. Quando eu começo a declarar aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu vejo criar movimento, ter vida, vai agora tomando forma. E parece que não, mas pela fé você está construindo aquilo que estava destruído, você está reerguendo aquilo que foi colocado para o chão. Por quê? Porque agora eu estou falando com a coisa, eu estou falando com a situação. Quer saber de uma coisa? Eu vou colocar a mão num e no outro, vou colocar a mão no batente da porta da minha casa e vou declarar que o meu lar é um lar de paz e a guerra vai embora em nome de Jesus. E tudo aquilo que eu começo a falar começa a ganhar forma. Então declare: eu sou imparável. Não basta você acreditar que é imparável. Esse é o ponto. Não basta eu encher você de informação, Deus tocar no profundo do seu coração e você sair daqui convicto. É verdade. Eu acreditei, eu gostei desse negócio. Eu vou ser essa pessoa aí. Quem? Um imparável. Agora, quando você não declara, aquilo que é só uma promessa ganha vida. Mas quando você começa a declarar, começa a tomar forma. E você sai daquele aspecto do... Eu estou tendo que medir muito as minhas palavras aqui. Você sai daquele aspecto, daquela figura do procrastinador. Da pessoa que nunca consegue nada, mas tem vontade de tudo. Alguém já conheceu alguma pessoa desse jeito? Tem vontade de tudo, mas não faz nada para acontecer. Então quando você começa a declarar: eu sou imparável, essa desconstrução ou de procrastinador começa a ir embora. E o que está sendo construído agora na minha vida? Que eu sou alguém guiado por uma palavra que jamais passará. E por causa dessa palavra eu não vou parar. Eu começo a declarar: eu sou imparável. Eu tiro uma selfie na igreja, no carro, indo para o trabalho, e eu escrevo, a minha legenda, a minha hashtag é imparável. Eu não vou desistir. E aquilo começa a tomar forma. Qual é o aspecto de alguém que é imparável? Ele não anda de cabeça baixa, de bucho estendido, mas ele anda ereto, com a cabeça erguida. Ele tem uma postura de vencedor, e apesar dos pesares, ele está dizendo: eu sou imparável, eu estou caminhando a minha jornada de fé, e nada e ninguém pode me resistir, porque o Senhor está comigo. Tem alguém comigo aí para dar um glória a Deus? Mas pastor, como é que eu consigo continuar? Estou crendo que eu sou imparável, vou começar a dizer que eu sou imparável, mas como é que eu consigo? Porque vai chegar quarta-feira, eu estou meio borocochô. É quarta que tem feriado? É quarta agora? Oh, meu Deus do céu, hein? E estão querendo a lei do 6x1 lá, né? Mudar lá o negócio. Deus tenha misericórdia do Brasil, não é não? Pastor, como é que eu consigo? Tem uma palavra de Deus aqui que vai te dar um bom ânimo.
Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deverá ser apagado. Que isso é para mim, pastor? Que todo dia de manhã, como sacerdote, eu vou botar lenha no altar da fé que já está levantado, e eu vou declarar: eu sou imparável. Deus me fez único, e a promessa dele sobre a minha vida está de pé. Bota lenha nas tuas palavras, põe lenha para queimar no meio das tuas aflições, porque nós fomos chamados por Deus para uma vida mais que abençoada, que ele nos deu em abundância. Manhã cedo, vou pôr lenha no altar. Você tem um altar levantado pela fé com essa palavra aqui. O que você vai fazer amanhã cedo? Eu preciso colocar lenha, porque não pode apagar esse fogo. Tem gente que vai murchando na fé. Por quê? Esqueceu de pôr lenha. Esqueceu de lembrar, de orar, de declarar, de profetizar. Chegou na quarta-feira, no meio da semana, na quinta-feira, já está para lá de Baraguadá, meu filho. Está ruim. De novo, né? Olha, meu Deus, que difícil que é, né, pastor? Olha, mesmo difícil, né? E pôs lenha. Pôs lenha na terça, pôs lenha na quarta, olhou lá no espelho, escreveu de novo: eu sou imparável, eu não vou desistir, maior é o Senhor que está comigo. Mas e a dor, pastor? E a tribulação, e a angústia, e a perplexidade, e o desânimo, e a perseguição? O apóstolo Paulo vai escrever para outro grupo de irmãos agora, os chamados filipenses. Irmãos, prestem atenção. Eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa que eu faço é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que vai ficar para trás hoje, eu te pergunto? O que você vai decidir deixar para trás hoje? As suas limitações, a sua falta de fé, a sua falta de postura. É isso que precisa ficar para trás. E avançando para as que estão diante de mim, o que está diante de você, aquilo que a sua imaginação pela fé está criando. E é nisso que você vai ser guiado. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu ficava de pé agora, em nome de Jesus.